Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, dando sequência aos nossos trabalhos, né, falando sobre a capacidade operacional de cura das inteligências superiores, dos planos superiores, dos irmãos extraterrestres, existe um livro, né, sobre as curas espirituais do Zé Arigó, escrito pela dona Leida, que foi a secretária do Zé Arigó, que trabalhava ao lado dele, ajudante dele, em todos os trabalhos de cura, por mais de 20 anos. Né? O Zé Arigó trabalhou 21 anos, de 1950 até 1971, onde ocorreu a morte dele. Então, ela relata neste livro e em suas palestras fatos e curas completamente inexplicáveis. Né? Nós temos um outro sensitivo no Brasil, né, que ora ele cai em descrédito, ora, mas as pessoas sérias que estudaram ele, inclusive o próprio presidente da Faculdade de Parapsicologia de Curitiba, pesquisou ele muito de perto, com um fenômeno. O general Shoa, na época, também pesquisou ele de perto, e ocorria fenômenos através deste sensitivo, deste paranormal, de algo, coisas totalmente inexplicáveis para a nossa visão de mundo. Mas do jeito que eu estou colocando as coisas para vocês aqui, vocês vão entender que todas essas atividades, todas essas operações não eram feitas pelo médium. O médium não tem poder. Certo? A própria palavra médium significa mediador. Ele só media dois reinos, né? Dois planos, vamos assim dizer. Apenas isso, mais nada. O médium em si não tem poder, não é ele que executa. Existe toda uma tecnologia por trás do médium que está ali amparando o médium para realizar fenômenos de cura e tudo mais. Tá ok? Então, eu vou citar algumas coisas aqui que aconteceram com esses grandes médiuns de cura, né? E depois nós vamos entender como é que isso funciona. Como é que os ETs fazem isso? Como é que o plano superior faz isso? Né? Em nome de Jesus, né? Aquelas coisas. Né? Bom, vocês imaginem, né, o Zé Arigó, ele fazia um atendimento, ele começava por volta das 7, pouco da manhã, e o trabalho dele ia até o meio-dia. Depois ele parava para o almoço no centro dele e voltava às 2 da tarde. Isso ia até 7 horas da noite. Depois ele ia para a casa dele, dormia um pouco, e às 11 da noite ele acordava e ia até uma chácara que ele tinha, fora da cidade, aonde, a partir de 11 horas da noite, ele atendia os leprosos. Porque os leprosos eram proibidos de entrar na cidade, para o centro espírita dele, para sofrer a cura, pelo padre da cidade. O padre da cidade não deixava os leprosos entrar, e fez toda uma campanha, porque ia contaminar a cidade, porque ia não sei o que tem, então os leprosos não podiam entrar. Então ele deu um jeito, depois das 11 da noite, até as 4 da manhã praticamente, ele atendia na chácara os leprosos. Mas olha como que fazia. Imagine, e chegava caminhões e ônibus de leprosos todos os dias, de todas as partes do Brasil e de toda a América Latina. Para vocês terem uma ideia, a Força Aérea Argentina fretava um voo 2 vezes por semana, lotado de pessoas para serem atendidos pelo Zé Arigó. De graça, ela fretava lá gratuitamente para as pessoas virem ser atendidas pelo Zé Arigó. Tá? Era um fenômeno tão grande que o presidente da República, naquela época, né, Juscelino Kubitschek, era assim com ele. O Juscelino foi lá, atendeu a filha do Juscelino.
E era uma pessoa assim, extremamente querida e confiável nas suas curas. As curas aconteciam de forma milagrosa. Então a dona dizia o seguinte: imagine chegar a um campo de leprosos, com 100, 200, 300 leprosos. Ele reunia as pessoas e começavam todos a dar as mãos e rezar, rezar, rezar. Era inexplicável, quase que instantaneamente a lepra nas pessoas iam secando, secando e desaparecendo. Tá? De todo mundo, num campo total, de muita gente. Entendeu? Né? Teve um caso, ele estava na hora do almoço dele, estava no restaurante, e chegou uma mulher, uma criança no colo, né? Essa criança tinha morrido no hospital. Tinha morrido, o médico da cidade testado de morte. A mulher saiu com a criança, roubou a criança e saiu correndo com a criança no hospital. Saiu correndo e foi até o Zé Arigó. Em desespero, entra no restaurante com a criança morta no colo. Olha só, ela entra com a criança morta no colo, porque ela não se conformava da criança ter morrido no hospital. Entra com a criança morta no colo, chega na frente do Zé Arigó, pede, se ajoelha na frente do Zé Arigó e pede, pelo amor de Deus, para ele curar a criança, para ele salvar a criança. Né? Mas ele olhou assim, mas a criança está morta já. Mas você tem o poder da cura, você pode reviver minha filha. Falei, tá, eu vou tentar, então deixa eu chamar aqui. Começou a rezar, ele começou a rezar, a rezar. Ele estava como Zé Arigó, ele não estava como o Dr. Fritz incorporado. Ele não estava com o Dr. Fritz, quando ele está incorporado, o Dr. Fritz sabe o que faz, né? Está toda a equipe em volta, né? Está toda aquela estrutura montada dentro do centro. Ele estava no restaurante. E aí ele começa a rezar, começa a rezar, começa a rezar, e inexplicavelmente a criança começa a voltar. E a criança sobrevive. Já estava morta. Você está me entendendo? E são uns fatos assim que a dona Leida conta, né? Um dos mais surpreendentes, né? Um dos mais surpreendentes que eu acho que eu vi ela contar, inúmeros outros casos, mas o mais importante que tem a ver com aquilo que a gente vai discutir hoje aqui, é o seguinte: um casal lá no Dr. Fritz, Zé Arigó, veio um casal do Recife, né, para passar pelo tratamento do Zé Arigó, mas esse casal, só o marido, né, ia passar. A mulher não, a mulher ficou lá fora no salão esperando, né? E o homem entrou, ele olhou o homem, tal, fez o que tinha que fazer no homem. Ele falou assim: mas cadê a sua mulher? Sua mulher não veio com você? Eu nem sabia que a mulher... Não, minha mulher veio, a senhora está aqui. Ah, ela está aqui, chama ela que eu preciso falar com ela. Né? Aí a mulher vem, chega na frente do Dr. Fritz, né? O Dr. Fritz tem aquele sotaque meio alemão, sabe? Da Primeira Guerra Mundial, tem aquele jeito meio... Ele é meio estúpido, sabe? Tem aquele jeitão meio bruto de tratar os pacientes, né? Ele fala assim para a mulher: a senhora acredita em Jesus? A mulher fala: claro que eu acredito em Jesus. Então, Jesus vai lhe conceder uma grande graça hoje. Jesus vai te dar um presente. Vocês adivinham quem é?